Olá, tudo bem? Meu nome é Janelisa. Hoje eu vou falar pra você que está assistindo esse vídeo, né? Por favor, se você chegou até aqui, se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificação, que é muito importante, e comentar caso o espírito fale alguma coisa pra você através desse vídeo, né? Ou toque em algum lugar específico, que isso daí é muito importante aí para o crescimento do canal. Vou orar por você, peço que você feche os seus olhos enquanto eu estou aqui com a minha colinha digital. Espírito Santo, peço que o Senhor guie o coração dessa pessoa, Pai, através, ó Pai, dessas palavras e que ela possa encontrar, Pai, conforto em meio às dificuldades ou que ela consiga entender, consiga melhorar e que o Espírito trabalhe nela através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. E aí, eu quero falar para você sobre o tipo de madeira que eu sou. Você fala, que madeira? Você tá falando do quê, menina? Como assim? Para você acender uma fogueira, você tem que usar madeira, não é verdade? Se você for lá na floresta correndo, linda e bela, e pegar alguns gravetos, algumas folhas e jogar ali rapidamente aquela madeira, aquelas folhas vão se queimar. Mas o Espírito tocou no meu coração, me guiou a algumas perguntas. Será que eu estou com o Senhor mesmo no meu coração? Será que eu estou queimando por ele ou será que eu estou acendendo velas? Aí você fala, como assim velas? Você já imaginou um apagão do nada? Século XXI, estamos aqui. Tenho um celular, liguei, acendi, beleza. Mas e se eu não tenho um celular? Se eu não tenho como acender, eu vou correr logo para minha vela. Vou acender minha velinha ali para clarear piriri pororó. Mas vem algo ali que você tem que pegar. A vela, quando você acende, ela queima muito rápido, entendeu? Então, assim, você deixa ela, sei lá, vai durar 30, nem pesquisei essa parte de saber em quantos minutos ela vai queimar. Só que ela queima muito rápido e aí você vai ter que trocar. E assim sucessivamente. Aí você começa a entender um ponto importante. E o que eu quero desconstruir com você para você entender? Todo cristão, ele passa por fases. Tem fases que você tá queimando muito pelo Senhor, tá na fase do esfriamento espiritual, tá na fase que você não sabe quem você é, tá na fase que você tá se construindo em Cristo ainda. Só que vem um ponto, meu querido e minha querida, muito importante, que é você entender e saber como passar por isso de uma forma que isso faça com que você se transforme em uma madeira resistente. E aí eu vou levantar o primeiro ponto com você. Para que o fogo dure, né? Tô aqui com a minha colinha digital, né? Para eu poder, enfim, conseguir falar tudo certinho. Para que o fogo dure mais tempo, a melhor opção é usar uma madeira seca e de alta densidade. Você já viu aquele tronco gigantesco de árvore? Você já experimentou pegar, talhar os pedaços ali e queimar? Vai durar muito tempo, e vai queimando, e aí você vai repondo e assim ela vai durar um pouco mais. E aí eu fui pesquisar uma árvore, claro que senão vai ser um vídeo eterno só de árvores, claro que existem outras, que é a IP, não, o IP. O IP, ele é reconhecido como um dos tipos de madeira mais fortes e resistentes do mundo. É extremamente duro, denso e resistente a cupins, fungos, à umidade. Eles são ideais para você construir decks em áreas externas. Se você já viu um deck perto de um lago, ali aquele espaço de madeira que é construído, a casinha fica flutuando em cima, eles são extremamente resistentes, porque a madeira automaticamente é resistente e ela é projetada para resistir a algumas coisas. E principalmente aí que vem um ponto: a fungos, a cupins, a umidade externa que vem de fora. Você conseguiu compreender agora? Ao que vem de fora. Então, o cristão, ele passa por todo um processo, por toda uma caminhada, e deixando um parênteses muito grande, durante todo o seu percurso, você vai passar por altos e baixos e vai passar diante de coisas que talvez você fale assim, não vou conseguir. Você vai conseguir sim, em nome de Jesus. Os cupins, eu vou deixar o primeiro ponto. Eles são conhecidos por sua capacidade de destruir estrutura de madeiras de forma silenciosa e persistente. Você conseguiu entender? Então, assim, no decorrer da sua caminhada, você vai parar, entendeu? No meio ali dos cupins. O que seriam os cupins, né? Aquela adversidade, aquele problema, o inimigo aqui, ó, no seu ouvido a todo momento. E diversas situações.
Só que lembrando que eu tô te dando o exemplo do IP. Esse é o IP resistente, né? E aí, você também vai ter os fungos. Você já viu os fungos, quando eles estão em grandes quantidades em algum lugar, aquele musgo que fica ali por cima? Então, eles agem na decomposição. Então, na decomposição de madeiras fáceis e difíceis. Não é só a madeira fácil que queima rápido, que ele vai lá. Não, ele vai querer também lidar com você. Ele vai querer sim atingir você. Ele vai querer sim estar ali. E, meu irmão e minha irmã, esse cuidado com a proliferação de coisas é muito importante. Uma querida, ela falou para mim assim, olhe para o Senhor, tá? Pare de olhar para o lado, para o outro, para um lado e para o outro, porque no decorrer da nossa caminhada, você sim, com certeza, vai estar em altos e baixos e visualização de coisas que você não vai gostar. E a madeira resistente, ela busca, consequentemente, passar por um processo. Então, o IP, ele era um pequeno IPzinho, ele foi crescendo, fez o processo de crescimento, germinação, e ele foi se tornando uma árvore. Ele não nasceu uma madeira densa. Então, ele passou por processos como eu posso dizer, de se acostumar com o ambiente. E eu vi uma pesquisa também que fala, e eu vou até falar agora com vocês sobre esse processo dele, né? Ele gosta de sol pleno, floresce no auge da seca, inverno e primavera. A floração é intensa, cobrindo a copa e depois o solo. Raízes e solo. Adaptável, mas necessita, de solo com boa umidade e luminosidade, preferindo locais sem ventos fortes. E é uma madeira extremamente forte, né? E resistente às pragas, aos fungos, ao apodrecimento, entendeu? Devido aí a uma combinação de fatores biológicos, químicos, físicos, sendo considerado uma das madeiras mais duráveis do mundo. Então, você consegue entender que você também tem o seu processo, até você atingir ali um processo de maturidade. E eu digo para você com toda a clareza do mundo, que você ser uma madeira de excelência para você queimar e você entender que você vai lidar com fungo, que você vai lidar ali com as bactérias, vai lidar com os problemas, isso eu coloco mediantemente a vida espiritual e aos conflitos diários. Porque se você é uma madeira um pouco mais resistente, você vai manter a chama do Espírito Santo acesa em você em decorrência ao que há de vir sobre você. Entendeu? Não é isento você de passar por problemas, por situações que te levam, como Elias, a se esconder dentro de uma caverna, mas o Espírito Santo te jogar para fora também, entendeu? Vamos lá, vai lá, entendeu? É hora, vamos para cima e não deixar ali em questão a vida cristã mediantemente as situações, e isso novamente eu venho falar para vocês, é decorrência. Por que a comparação aqui foi feita sobre árvores, né? Sobre o tipo de combustão que você tem você tem oferecido para o Senhor? Qual que é a sua combustão, melhor assim dizendo? Porque é necessário você entender qual tipo de pessoa você é hoje, qual tipo de fase, qual tipo de estação em relação ao amadurecimento e ao conhecimento e ao fortalecimento nessa combustão você é. E você tem que entender que você é uma peça, você é uma estrutura no meio de muitas estruturas no reino de Deus. Crescimento e fortalecimento espiritual. O crescimento é um processo contínuo de amadurecimento e fortalecimento no caráter de Cristo, fundamentado na graça, no conhecimento. Deus fortalece o crente em momentos de fraqueza, renovando as forças para superar desafios, perseverar na fé e viver em liberdade, frequentemente através das provações. Então, o inimigo, ele vai, consequentemente, agir com as suas investidas. Aí você fala, o que tem a ver? Não entendi. A vela, ela vai queimar muito rápido, e isso é bíblico, tá? Não a vela, mas enfim, tem um embasamento bíblico onde se fala sobre as sementes que foram lançadas, ali caíram nos espinhos, e elas consequentemente, né,
passaram por processos, e quando cai num solo fértil, consequentemente, ela tende a crescer, aquela semente, a brotar e se fortalecer, como a palavra fala, né? Jorrar o manancial, né? Jorrar água. Então, assim, é necessário você entender qual tipo de pessoa você é para você conseguir se equilibrar e entender. E aí, as madeiras que pegam fogo facilmente. Eu falei da velhinha, a velhinha lá, a gente sabe, parafina, aquele negócio ali queima rapidinho e, enfim, você vai ter que ficar acendendo várias vezes. E qual que é o ponto importante de você entender? É que se você é uma pessoa que você não procura se ligar, se conectar, você tem Jesus que é o seu jardineiro, e aí você tem o quê? Você é plantado no reino de Deus. Então você começa a crescer, suas raízes elas começam a ganhar forças conforme você vai buscando conhecimento desse jardineiro. E aí ele vai te mostrando como é que a sua árvore vai se fortalecer. Então você sai do ponto de ser uma vela, né? Se você realmente entendeu que você é uma vela, e vai se conectar agora com a terra, com o seu jardineiro, para que ele consiga te dar agora você vai se tornar um IP, vai se fortalecer, vai encontrar raízes num solo fértil para você conseguir crescer no reino. E esquecer que queimar por Cristo não é momento, não é estação, e que nem sempre você também vai queimar, mas que suas raízes estão sólidas e você sabe lidar ali com os fungos e com os cupins mediantemente ao que o seu jardineiro e instrutor, que é Jesus, vai te passar. E aí, as madeiras que pegam fogo facilmente e queimam rápido são geralmente as de baixa densidade. Então, elas não são madeiras fortes, né? São madeiras que têm camadas muito fortes. E quando Paulo faz essa atribuição lá em Efésios 6, que fala que a nossa briga não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade que habitam, né, ou vivem nas regiões celestiais, e aí ele fala sobre a armadura espiritual e ele traz claramente nesse texto de Romanos, onde ele fala que nós devemos nos revestir de toda a armadura, do capacete, né? Ali, se proteger é contra as hostes espirituais da maldade, né? Contra esses ataques. Então, uma árvore que ela é plantada, né? Uma árvore que está junto ali ao seu jardineiro, que é ele quem rega, ele que cuida, ele que poda, ele que zela, tende a ser uma árvore ali de qualidade para se trabalhar. E toda árvore tem que passar por um processo de podação também para que seja uma árvore frutífera, né? Perdão. E aí, é conhecida como madeiras macias, ou aquelas que têm alto teor de resina, né? Elas queimam muito rápido, elas são ideais para fogueiras, elas são as iscas, né? Ou para gerar fogo rápido, mas duram pouco tempo. Né? Então, peguei ali o pinus, que é conhecido como pinho, aquele que tem uma plantinha, ele solta como se fosse uma arvorezinha de Natal, muito conhecida lá no sul, tem muito, enfim, tem muitos pés de pinhos por lá. E é muito comum no Brasil, eu tô falando da plantinha, né? Inflama-se rapidamente devido à alta quantidade de seiva, né? Resina. Produz fogo intenso, mas que queima muito rápido, né? E o pinus demora para crescer e é bom para queimar. Ele queima muito. Queima. É uma árvore muito boa para isso. Mas é uma árvore que tem ali, enfim, né? Uma utilidade diferente. É autoclave também, né? Quando ela se não me falha a memória, ela é cuidada, ela passa por um processo ali de mutação, enfim, algo que é feito naturalmente na sua estrutura, quimicamente na sua estrutura, perdão, ela tende a ter um pouco mais ali de estrutura, mas a natural, que cresce pela natureza, enfim, ela não tem uma boa resistência. Por isso que vem uma observação muito grande: tenha a sua vida pautada em Jesus, tenha a sua vida pautada na palavra. Nós somos as suas árvores, nós somos os seus galhos, nós somos a sua extensão, e nós temos que procurar ter uma ligação direta com a cultura do reino, amém? Ideal para iniciar fogo, devido ao alto teor de resina, né? O pinus queima fácil e rápido, sendo excelente como acendedor ou graveto para lareiras, fogões de lenha e caldeiras. Você consegue entender? Então, você escolhe a árvore que você quer ser.
né? E eu quero que você saia de um lugar e caia num lugar de maturidade comigo nesse vídeo, que tudo bem, eu às vezes não consigo, às vezes eu tenho uma doença, às vezes eu tenho isso, às vezes eu tenho aquilo outro, mas o Senhor, ele te chama hoje para uma autoanálise, sabe? Eu já escutei muito isso. É bom a gente sair de um lugar de coitado e se estender, né? Para o que o Senhor quer mesmo. Se você quer arregaçar, se você quer entrar no reino, hoje você vai entender que você tem Jesus. João 15 fala sobre a árvore que dá bons frutos, a que não dá, entendeu? Ele deixa muito específico isso, que nós somos podados, nós somos tratados, nós somos, tem um pai que é o agricultor, tem tudo isso na Bíblia. Então não adianta você queimar por um momento, queimar por circunstâncias, queimar por estações, e entender que nem sempre você também vai estar em estado de combustão sempre queimando, mas que o seu coração entende e reconhece o fogo que vem do Senhor e dispõe a lenha para ser queimada, entendeu? É isso. E aí vem a adaptação dessa planta, né? Alta resistência à geada, seca, solos pobres, com as raízes profundas. Possui baixa resistência natural, sendo suscetível, ao ataque de pragas, né, que comem a madeira, né, se não for tratado, entendeu? Aí vem o perigo, as investidas de Satanás. Até a árvore densa, quando ela está em processo de formação, ela também vai encontrar, como eu li para vocês aí, problemas, né? Pragas, vidas, né? Parasitas que querem se alimentar diretamente dela, só que ela vai ter o quê? As suas raízes, né, plantadas em um bom solo, estabilizadas em um bom solo, por mais que ela passe por problemas, ela vai entender. Você consegue captar? E às vezes a gente tem essa dificuldade de entender quem nós somos em Cristo. E estar em Cristo não é viver uma vida confortável. E por que que você se torna uma madeira mais resistente quando você escuta o seu jardineiro e você começa a cultuar e a entender que, não, eu necessito sim que o meu pai jogue em mim um agrotóxico. Não, eu preciso que o meu pai sim corte as minhas... os meus galhos, que talvez sejam as minhas asas que querem alçar voos muito altos e ele não quer que eu faça isso. Eu tenho que entender que as minhas raízes, às vezes, também, elas passam por alguns momentos de estarem, sabe, ali não tão firmes no solo. Ou às vezes eu posso crescer e me tornar uma árvore grande vista, mas uma árvore sem utilidade no reino, e aí tem o lançamento no fogo, como fala em João 15. Então você tem que entender que queimar e estar queimando no Senhor não é todos os dias da minha vida, e eu quero deixar um parênteses muito grande, estar falando em outros idiomas, ou eu estar fluindo todos os dias no Espírito Santo, mas é eu estar ligado à maturidade do Senhor. Lá em Salmos 25, 14, um texto muito bom, eu recomendo que você estude ele, que é: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, o Senhor fará conhecer a sua aliança. E temer, eu fui pesquisar, é obedecer, é estar em obediência, é estar em concordância com o que o Espírito fala. Ele vai fazer você conhecer a sua aliança. E às vezes você não tá queimando muito e você pode falar: pronto, eu sou esse pinhos aí. Pronto, é eu mesmo, todinho. E tá tudo bem. Eu trago essa notícia para você, tá tudo bem. Mas será que você hoje escolhe no Senhor ser uma árvore que vai passar pelo processo com o jardineiro? Será que você vai querer mesmo ser podado, ser mudado para aguentar os fungos, as bactérias, os protozoários, seja lá quem tiver de vir sobre você? Porque muita gente já parou na caminhada, muita gente já ficou para trás sendo grandes árvores densas também. Mas eu quero te confrontar hoje a mim mesmo também, isso serve para mim, a não parar. A, se for necessário, ter que germinar de novo como uma pequena semente. Voltar para o processo. E se for necessário, voltar de novo também. Deixar de ser aquela arvorizona tipo top, eu sou a que mais queima, porque eu já tô maduro, já tô... E voltar para a germinação de novo. O evangelho é isso, é confronto. Eu acho que eu sou uma árvore grande, eu acho que eu sou todos os seres humanos que servem ao Senhor.
tô falando de humanos, acho que não tô falando com nenhum, né, não humano, só pra não pesar o clima mesmo, passam por esse momento de estação que eu fico assim, entre olhar pra minha câmera e olhar pro lado. Passam por esse momento, por essa estação. E o que você decide hoje? O que você decide fazer? Porque largar uma vida de aparência é muito doído. É muito difícil, viu, irmãos? Eu já passei por esse momento e você largar essa vida de aparência e querer não ser mais uma árvore que aparenta, mas que não tem frutos. Já viu a comparação da árvore de figo? Né? Eu tenho uma aparência, mas como assim? Eu não aceito que não tenha figos. E Jesus, ele é muito claro. Eu quero cuidar de você, eu quero que você se torne uma árvore frutífera, eu quero você no meu reino. Jeremias 17 fala assim: cura-me e serei curado, sara-me, Senhor, e eu serei sarado. E aí, quando você tá ali no processo, eu queria te falar também isso, ali no solo, né? O Espírito Santo, ele sabe como lançar, né, sobre você a cura, o que precisa ser sarado para que hajam raízes fortes, frutos que frutifiquem, frutos que te levem. Então, às vezes, quando nós somos confrontados, às vezes dói demais. A gente não aceita, eu não acredito que eu seja uma isca, eu seja uma madeira ruim, eu não acredito que eu seja isso, porque a minha árvore é muito grande, ela tem sombra, mas ela não tem fruto. Ela não tem resistência, ela não tem a capacidade de entender que ela tem que ser podada. Às vezes nós não queremos mesmo, eu sou madeira densa, mas também não quero ser podada, eu também não quero, né? Não, mas é necessário, irmãos, é necessário. E que você hoje entenda do Espírito Santo que você não pode ser vela, que se você está no início da sua carreira com o Senhor, guarde o seu coração, volte-se para o Senhor, porque quando nós olhamos para o homem, nossos olhos se perdem na multidão, tá? E lá em Salmos fala, eu não vou lembrar, com certeza agora, para mantermos os nossos olhos fixos, né? Tô fixa ali no Senhor. Até tem uma música que fala ganha forma em nós, né? Da nossa querida Rafa. Então deixe que o Senhor ganhe forma em você hoje. E se você hoje tá se tornando uma sementinha que ainda tá germinando, glória a Deus. Se você é uma plantinha, uma madeira densa que tá subindo aí, glória a Deus. Mas se você acha que você tem dado ouvidos demais, tá perdendo o foco, que já tá você já está partindo para uma madeira que vai queimar quiapinhos, mas que não vai ter frutificação, hoje o Senhor também te encontra. Que Deus abençoe e te guarde e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz, viu? Fique com Deus, um beijo no seu coração e até a próxima. Tchau, tchau.